SUS, né? Sim, Como a gente está fazendo agora. Então, tem que ser feito, tem perfeito. que ser criado também toda uma formação, outras coisas para que seja realmente implementado, né? Mas é Até bem por exemplo, interessante. que tenha concursos para Exato, exato, homeopatas, exato. reiki, porque hoje fica muito no Fica universo à voluntário, vontade de né? cada um, né? Fica A na disponibilidade de cada voluntariado, um. né? No Isso, voluntariado, na aceitação de cada município. Então, assim, isso. mas é bem Eu- interessante. é bacana. Eu sei que na Bahia o pessoal tem benzimento lá no posto de saúde, É exatamente, né? Porque não é? tá dentro também das práticas das culturas locais, né? Que foram Isso. integradas, as culturas indígenas também, Que bacana, não sabia que você fez caboclas. parte disso. Que É, coisa boa. aham, Maravilha. foi bem interessante. Parabéns. Olha, eu já tem o pessoal chegando, a hora que você quiser começar aí, se quiser esperar mais uns 5 minutinhos, mas Vamos esperar mais uns 5 minutinhos. Então, é são estudantes de várias áreas aqui, né? Universitárias, que legal. isso. Eu fiz formação, fiz a faculdade de medicina na Federal do Paraná até o terceiro ano, né? Só Ó, que não era meu caminho mesmo. Aí depois que passei da técnica cirúrgica, tudo aí, quando eu ia começar realmente a trabalhar, a colocar a mão na massa, a clínica, né? Parte clínica. na parte clínica mais, aí eu fui embora e fui morar na França, em Ó, Paris, e lá eu fiz a formação de naturopatia e psicologia, que legal. né, que tinha mais a ver com o meu caminho. Que perfeito. Aí eu morei 5 anos em Paris, e depois eu já estava casada com uma filha, e a gente foi morar em Zurique, na Suíça, e Sim, lá rapidamente eu fui reconhecida para trabalhar como naturopata. que bacana. E ali nós temos um sistema de saúde, né, que reconhece e que inclusive paga as terapias para as pessoas que têm como que a gente fala, seguro-saúde complementar, né? Certo. Aí eu trabalhei como naturopata durante 20 anos, mas muito mais trazendo as minhas terapias na área emocional e espiritual, né? E aí comecei a aplicar também a EFT, que é uma acupuntura emocional com os dedos, Ah, que é sim. extremamente eficaz para sintomas físicos, mentais, né, pensamentos obsessivos e mudança de crenças. Também serve para a emoção, em poucos minutos, em poucos segundos, às vezes a gente consegue eliminar emoções. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bacana. E, e inclusive para a parte espiritual, eu ensinei para a equipe do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira a Sim, fazer conheço. desobsessão com a FT. Tá brincando? É, Nossa, que fantástico. né? Nós conhecemos o Sérgio Felipe de Oliveira, é Claro. colega nosso da faculdade lá, uma pessoa também dentro da área aí Aham. de, de espiritualidade, né? Ele e o Dr. Paulo César Frutuoso. Ai, que legal. Aham, ainda não É, conheço o doutor Paulo César. E aí em Uberaba eu fui ano retrasado. Eu sou muito amiga do doutor Enésio, do seu Enésio, não sei se o senhor conhece, Enésio. Ele tem 90 anos, ele trabalha com sei, trabalha na fitoterapia. fitoterapia, É, sim, sei a quem gente é é. bem amigo. Aham. Nossa, que legal, não sabia não. E o Chico Xavier você chegou a conhecer em Uberaba, Não, eu não não? cheguei a conhecer, mas ele é meu guia espiritual. Ah, é? É, Ó, é ele que orienta o meu trabalho. bacana. Ué, então um dia nós vamos convidar você para quando você tiver a possibilidade você mora longe, né? Mora em Não, Zurique? não, mas não, Não, eu você só tá tô voltando. voltando pro Brasil e eu quero voltar para Uberaba, sim. Opa, que legal. Vai ser legal ser presencial ainda a sua aula. Vai ser Muito muito bom. bom. Imagina. Bom, Miri, se então, quiser começar podemos então, começar? Sim, podemos, com certeza. já teve uma apresentação mais do que especial aqui. Ah, mas o importante é isso, eu falo para todo mundo, né? A gente utilizar a medicina, os nossos conhecimentos, como instrumento daquilo que a nossa alma se propôs a trazer, né? Perfeito. Oi, Luciana, tudo bom? E, e assim, eu fui seguindo o meu caminho, sempre fui com essa vontade de ajudar as pessoas, né? E principalmente fui integrando as várias experiências que a vida foi me dando
em termos assim de problemas emocionais, né, problemas físicos, e sempre eu peguei cada uma dessas situações como um aprendizado, como uma formação Perfeito. mesmo, né? E aí, tudo isso fez sentido quando eu cheguei aos 50 anos e que eles falaram, assim, os meus guias falaram assim: agora você coloca no papel as tuas experiências, os temas com que você trabalhou na vida. E eu sempre ia trabalhando, cada situação que ia acontecendo, eu ia trabalhando um tema. Quando eu parei de fumar, então eu fiz todo um processo para criei um método mesmo, baseado na minha experiência, para as pessoas pararem de fumar. E quando eu trabalhei na autoestima, eu fui trabalhando nisso. Quando trabalhei na parte de uma cura que eu tive de uma doença autoimune, né? Então, como que foi esse processo? Aí, todas essas coisas, claro, com as experiências com os meus alunos. E aí chegou numa hora, os meus guias espirituais falaram assim: agora você coloca no papel tudo. E aí eles me mostraram que a minha vida e todas as experiências que eu passei era a escola que eu devia passar e que eu Entendi. passei através do Perfeito. aprendizado das várias técnicas, da medicina, da psicologia, da naturopatia, mas o conteúdo real é o conteúdo da nossa vida. Então Bom, eu digo assim para todo mundo, né? Leve a sério cada desafio que aparece na sua vida, porque essas são as lições que a tua alma está querendo te passar para esse corpo físico, para a tua consciência, para que você possa aplicar aqui para as perfeito. pessoas. E a gente aplica melhor aquilo em que O que que você nós tem? dominamos pela experiência própria, né? Porque Perfeito. senão fica aquele caso assim do psicólogo fumante que quer ajudar uma pessoa Que fumante, né? isso? Tipo, aplica a técnica, aquilo que aprendeu na escola, aquilo que aprendeu nos cursos, não sei o quê, mas tem um ponto falho ali, né? Que é esse ponto onde que não funcionou para você. Então, pode até funcionar para as outras pessoas. Portanto, a partir desse momento que vocês estão engajados aí no aprendizado de uma profissão e tudo, vão sempre integrando cada uma dos desafios que aparece para você, ou que você vê aparecendo para os teus Maravilhoso. pacientes, para as Perfeito. pessoas, e observando o caminho que a alma da pessoa está fazendo, né? Então, nisso eu começo aqui a aula. Deixa eu pegar aqui, ó. Opa, né? O protagonismo do paciente no seu processo de cura. Perfeito. Tá? É isso que eu gostaria de falar hoje, porque o que acontece? A medicina, ela trata, né, do corpo. Aqui a gente está querendo também tratar da alma e tudo, mas todos os tratamentos, eles se integram na história do paciente. Né? Cada paciente é um caso, cada paciente é uma vida. E até hoje a gente se concentra muito nos tratamentos externos e esquece essa fonte de cura, que é o paciente ele mesmo. Então, o paciente, ele é o protagonista da sua vida, ele é o protagonista da sua cura. E então, aqui a gente vai ver, não todas, mas as várias capacidades que ele pode desenvolver para colaborar com o tratamento. Então, o médico, ele tendo consciência disso, né, o terapeuta tendo consciência disso, ele vai poder ajudar o seu paciente de despertar, de utilizar essas forças e tornar o paciente, então, um ator ativo no seu processo de cura. Tá? Perfeito. E isso é tão importante, que corresponde aqui, vou até falar, a menos 13% na mortalidade por câncer de todas essas terapias, né? Isso aqui foi um dado assim que eu coloquei lá no cálculo e tudo, pegando todas as porcentagens, né, de todas as terapias possíveis, mas aqui, só para ter uma pequena ideia, então o paciente, ele seria responsável por pelo menos 13% na diminuição de mortalidade por câncer. Isso vindo só das atitudes do paciente. Então, imagina poder trazer isso. Eu estou falando aqui de mortalidade, mas em termos de comorbidades, é ainda muito maior. Né? Então, isso é uma força enorme no processo de tratamento. E a gente tem que poder perceber isso e encontrar também meios de fazer florescer essas forças internas para poder ajudar no processo de cura. Perfeito. Tá? Então, vamos começar aqui.
A primeira questão que deve ser colocado para, não é que deve ser colocado para o paciente, mas que para mim é uma das coisas principais para poder engajar o paciente dentro desse processo, é ele integrar essa experiência como um processo de aprendizado da alma dele. Né? Qual é o aprendizado que a minha alma quer me ensinar com essa experiência da dor, com essa experiência da doença? Muitas vezes é paciência, tolerância, autoaceitação, autoamor, né? Então existem várias experiências que vêm assim da pessoa aprender a ser cuidado, da pessoa aprender a humildade, aprender o perdão, aprender várias, então são Perfeito, várias coisas, né? Despertar perfeito. uma força interior, né, principalmente uma força incrível, né? Você vê quando pessoas assim que tiveram braços amputados, pernas amputadas e depois chegam até a participar de Olimpíadas, né? Imagina a força que é despertada. Quando uma pessoa ela chega numa situação assim de doença, fragilidade, às vezes até de uma doença mortal, o que a vida está pedindo para elas é que elas despertem uma força sobre-humana praticamente. E aí não dá para colocar aqui porque seria outra questão, mas eu criei um processo que chama Código Hércules, porque ali nos 12 trabalhos de Hércules você vai despertar cada uma dessas forças também, né? A força, você vai trabalhar contra os seus monstros internos, a Hidra, por exemplo, né, são os pensamentos obsessivos e que criam toda uma cascada de reações no teu corpo. Então, conseguir compreender os processos internos do paciente que estão colaborando para a luta contra a doença ou o agravamento dela, né? Então, poder perceber na doença, assim, qual é o aprendizado que a alma está pedindo ali naquele momento, sabe? Perfeito. Segundo ponto é compreender, é melhor fazer aqui, peraí. Aqui, compreender, né? Tomar a vida nas mãos é se tornar dono e criador da sua realidade. Autorresponsabilidade. Então, quando você começa a querer compreender a tua vida, compreender como a tua vida ela agiu com você, ou seja, as tuas crenças, né, limitantes, às vezes são os programas familiares, os programas religiosos, os programas sociais que você foi seguindo muitas vezes, mas que não é mais adaptado nem à tua realidade, à tua realidade, porque os programas familiares, mentais, né, que foram criados, às vezes são programas de autoproteção, mas que foram criados em uma geração, 2, 3 gerações atrás, e que servia para aquela época, né, às vezes numa época de guerra. Eu digo isso porque foi feito estudos, por exemplo, que certas doenças, por exemplo, de obesidade crônica numa família, muitas vezes foi desclanchada, foi criada por causa de traumas familiares que aconteceram até 7 gerações acima, né? Isso é um estudo da Universidade de Zurique. Por exemplo, eles fizeram um estudo com pessoas que que teve uma época de muita fome na Holanda, né? E aí eles viram nas gerações seguintes que houve apareceu essa doença de obesidade mórbida e que era inconscientemente uma tentativa das pessoas de não morrerem de fome por causa desse trauma familiar que aconteceu lá no passado. Então, muitas vezes a gente fica determinado, né? A nossa vida é determinada por essas coisas que aconteceram, seja na nossa infância, seja na nossa família. Às vezes aqui a gente pode falar até em vidas passadas. E no momento em que você começa a compreender, a energia ela vai se desbloqueando e a gente vai unindo os pontos. Quando compreende que uma coisa está ligada com a outra, que está ligada com a outra, você vai unindo e vai permitindo que a energia ela passe a circular. Quando ela se bloqueia, cria uma doença, né? Um bloqueio energético e isso vai se somatizar. Tá? Perfeito.
A vida é um espelho do nosso mundo interno. Não é o que acontece comigo, mas como eu interpreto o que acontece é que vai dar consequências. Duas pessoas passando a mesma situação, o mesmo trauma, uma vai reagir de uma maneira, outra vai reagir de outra, e as consequências vão ser muito diferentes. Uma pode ter uma consequência até de uma cura emocional, de uma compreensão, levando às vezes até a processos de cura de uma doença, uma cura espontânea, e a outra ela vai ter um agravamento, podendo levar até a morte. Né? Perfeito. Então, depende de como a pessoa vai interpretar. E isso já foi mostrado várias e várias vezes. Isso por quê? Porque existe um processo que começa pelo pensamento. As emoções, elas não aparecem por acaso, elas são consequência dos pensamentos. Às vezes a gente acha que a emoção começa antes, porque o pensamento já está tão automatizado, já está tão fixo, que você nem consegue chegar à tua consciência desse pensamento, mas o pensamento está ali. Né? Então, primeiro começa com o pensamento. O pensamento, ele cria 1.200 reações tóxicas no nosso corpo. Tá? Ele declancha assim rapidamente 1.200 reações. E que, então, essas reações, elas fazem então, essa produção química específica, tá? Cada pensamento, um pensamento de raiva tem uma química diferente de um pensamento de amor, tem uma química diferente de pensamento de perdão, tem uma química diferente de pensamento de traição, de abandono, né? De impotência. São químicas diferentes que vão dar sintomas diferentes no corpo. Às vezes é uma taquicardia, às vezes uma sudorese, às vezes é um aumento da produção de ácido no estômago, etc. e tal. Né? Então, são produções químicas específicas. Elas vão criar a sensação e vão dar toda uma fisiologia, né, que a gente vai interpretar como uma emoção, como uma tristeza, como uma raiva, né? E essas emoções, elas são diretamente ligadas aos órgãos. Por quê? Porque cada órgão tem um fenótipo diferente. Ele vai ter receptores específicos. Portanto, um químico, ele vai ativar ou não os órgãos, dependendo da sua química, dependendo da recepção, os receptores que tem cada um dos órgãos. Daí vem esses conceitos da medicina chinesa. Desculpa que eu estou falando rápido demais, eu falo, né? Mas assim, na medicina chinesa, por exemplo, a gente vai conectar órgãos com emoções específicas. Então, o pulmão está ligado à tristeza. A raiva, a cólera, né, está ligada ao fígado. O medo está ligado aos rins, por exemplo. Então, assim que você tem raiva, medo, tristeza, né? Então esses órgãos, eles vão ser diretamente, você que tem essa emoção, esses órgãos vão ser diretamente concernados. Por isso que quando tem essas reações diferentes, de acordo com os receptores, né? Dependendo do órgão que vai ser ativado, você vai sentir reações diferentes, que vão dar sintomas específicos. Tá? Aí pensa na psicossomática da gastrite, até de infarto, né? E da doença, sintomas específicos, o conjunto de sintomas específicos é uma doença, né? Que aí é classificada. Tudo bem? Então, o que acontece? A medicina, ela lida principalmente com essa parte, né? A partir do momento em que há uma somatização. Né? A medicina trabalha com essa parte aqui mais inferior, né? E a psicologia e as outras terapias, elas vão trabalhar mais aqui as emoções e, em último caso, os pensamentos, né? E a parte espiritual, ela trabalharia ainda além, né? Como seria karma, seria outras coisas, tá? Um dia a gente pode falar de karma, que é bem interessante, mas aqui onde que a gente vai trabalhar, principalmente, e que o paciente ele tem um poder maior sobre si, é através dos seus pensamentos. Então, a disciplina mental, o autoconhecimento, compreender como ele veio a pensar dessa maneira, né? Como ele veio a criar esses conceitos dentro de si. Isso é baseado, seja nos programas familiares, seja nos traumas e como ele interpretou cada trauma, como ele construiu sua autoestima,
né? E toda a autoestima é um tema assim muito importante. Eu trabalho muito É, a autoestima e trabalho muito os sabotadores, né? Que são como eu diria os filtros que o nosso ego cria e que permeia todas as nossas interpretações. Tá? Então, é a perfeito. maneira como o conceito que a gente tem das nossas capacidades, isso vai sendo criado aos poucos, e isso corresponde à autoestima. E os sabotadores, eles são os mecanismos que o nosso ego construiu para poder interagir com o mundo e conseguir alcançar os objetivos que ele acha que tem que alcançar. Então, vai ser aquele crítico, vai ser aquela pessoa vítima, né? É o sabotador da vítima que dessa maneira, se fazendo de vítima, vai tentar receber o amor, a atenção dos outros. É Sim, aquele perfeccionista que através da perfeição ele acha que ele vai ser admirado, vai ser aceito. Então todas essas coisas assim faz parte então da formação do ego da pessoa, faz parte dessa personalidade e que ali há um campo muito importante de ser compreendido e trabalhado. Tá? perfeito. Ótimo. Ah, Tá. Então, aqui eu peguei assim uma síntese, né, pegando todas essas coisas que eu vou falar agora para vocês e fiz um pequeno estudo e aí cheguei, né, nessa conclusão de 13% da mortalidade por câncer que é diminuída, né, mas tem uma heterogeneidade muito grande porque depende do ponto que a gente está trabalhando, os estudos eles mostram mais ou menos impacto, tá bom? Certo. Isso aqui é baseado nesses estudos. Tem esse livro que é muito interessante, para mim foi um pouco start, né? Foi por onde eu comecei a realmente me interessar e a compreender um pouco mais esse processo, que chama Remissão Radical. E esse é um estudo que a Kelly Tanner ela fez quando ela ficou sabendo que existiam casos de remissão espontânea de câncer. Né? E que a medicina ela tentava explicar isso como erro de diagnóstico, então efeito tardio de tratamentos quimioterápicos. E ela se perguntava porque nunca eles colocavam nos estudos algum tipo de atitude do Sim, paciente. Então ela foi atrás de mais de 100 pacientes que teve comprovadamente uma remissão radical assim da doença, sem interferência da medicina. Eram pessoas que já estavam desenganadas e que já não faziam só tratamento paliativo, mas elas assim algumas até pararam com o tratamento e voltaram, tiveram remissão total do câncer, né, sem propriamente um tratamento ativo. E aí ela entrevistou mais de 100 pessoas e classificou cerca de 72 atitudes que elas teriam feito e 9 atitudes todas elas fizeram. E aí esse livro conta sobre essas 9 atitudes dos pacientes que tiveram remissão espontânea de câncer. bacana. Tá? E é muito interessante. Então, a primeira coisa que ela reparou nas pessoas é que elas passaram a ter responsabilidade sobre a sua saúde. Né? Então, estudaram, ou então se interessaram, começaram a perceber a influência dos seus pensamentos, a influência da sua vida, dos vários traumas e situações que passaram na sua vida que colaboraram com isso e passaram a assumir responsabilidade ativa, então, pela própria saúde e tiveram resultados melhores com o bem-estar, com a recuperação e com a prevenção de doenças. Por quê? Porque pessoas que se sentem responsáveis por si mesmas, elas têm um locus interno de controle, né? O controle interno. Cerca de 30% da população tem locus de controle interno e 70% locus de controle externo. Ou seja, isso pode ser aprendido, a gente pode ensinar pessoas de locus externo a se interiorizar, né? Isso pode ser aprendido, mas de uma maneira assim mais geral,
Então, espontaneamente, cerca de 30% das pessoas, elas têm um controle interno das suas emoções, tipo, elas não ligam tanto porque as pessoas falam, elas seguem aquilo que elas sentem que é a verdade para elas, né? E a maioria das pessoas não, elas seguem o que a sociedade fala, o que os pais falam, e mesmo que isso vá de encontro às suas aspirações mais profundas. Né? Elas sentem que não é o seu caminho, mas acabam se submetendo, e isso vai criando uma pressão muito grande internamente e um estresse, né? 97% das doenças tem um fator de estresse que é preponderante na criação da doença, Sim. e então isso tem muito a ver com essa atitude já inicial da pessoa, né? De ter um locus interno ou externo de controle. Então, as pessoas que tomam responsabilidades pela sua saúde têm esse locus de controle interno, elas têm menos hospitalizações, porque elas conseguem controlar mais, elas conseguem encontrar mais dentro de si também as causas, as situações. Ela tem uma melhor adesão ao tratamento, porque são tratamentos com os quais ela concorda, ela compreende que isso vai realmente fazer um impacto dentro dela, ela está de acordo, né, com isso, e mais chances de recuperação, obviamente. Então, existe empoderamento, o protagonismo ele gera engajamento. As pessoas elas ficam menos dependentes de medicamentos, né? A maioria das pessoas que usam muito medicamentos, às vezes no primeiro sintoma, às vezes até preventivamente já vai tomando remédios, tudo, porque não se sente capaz de lidar com essas situações, né? Sim. E há uma redução de sintomas, porque ela está muito menos ansiosa, muito menos angustiada ou estressada, então, obviamente, tem menos sintomas, principalmente sintomas secundários. Aqui a gente pode falar muito sobre placebo, né, efeitos placebos. Sim. E a ação dos pensamentos, né, na criação. Então, se a pessoa ela coloca o poder, né, nas mãos de fora e tudo, ela está constantemente pensando só nas situações catástrofes, ela está sempre numa situação de proteção, né? Então, quando ela está numa sensação de proteção, é porque ela está vendo em volta um monte de ameaças. E essas ameaças, na verdade, só no momento de você pensar na ameaça, você já torna isso uma realidade através dessas reações tóxicas no teu corpo. Né? Então você vai criando o teu próprio ambiente ameaçador, tá? E isso vai causando sintomas somáticos, né? Então, subjetivamente, eles também sentem melhor bem-estar. Na mesma situação, no mesmo nível da doença, as pessoas que têm esse controle interno, elas se sentem muito mais, muito melhor, né? Principalmente pelas suas emoções. Menos angustiada, mais em paz consigo mesmo. Então, a responsabilidade ativa, ela reduz a ansiedade e a depressão. Sentimento de impotência, porque ela passa a encontrar dentro dela também mecanismos de agir, né, sobre si mesma, nem que seja controlando seus pensamentos, né? Então ela encontra um poder pessoal que diminui, obviamente, o sentimento de impotência, tá? E melhora da saúde mental significativamente. Essas aqui são algumas pesquisas que aconteceram. Depois eu vou passar esse PDF, né, claro, para vocês. Então, o momento da transformação é o momento em que o paciente deixa de ser o espectador e passa a ser um agente da sua cura. E esse é o início real do processo de transformação. Perfeito. Então, poder trazer o paciente para colaborar, né? Colaborar em todos os momentos, seja respeitando também, às vezes, as decisões do paciente, porque você fazer... claro que tem limites, né? Mas muitas vezes a gente impõe protocolos
que poderia ser outros protocolos, mas a gente impõe esse e que não está realmente de acordo. Então, ter um certo esforço de procurar alternativas, né, que estejam mais de acordo com o que o paciente ele sente, né, ou com o que ele está de acordo na medida do possível, obviamente. Perfeito. Mudanças na alimentação. Então, estudos científicos comprovam que paciente oncológico, isso aqui é mais em relação aos oncológicos, mas a gente pode, claro, extrapolar, né, para todas as outras doenças. Mas os pacientes oncológicos que fazem mudanças voluntárias na alimentação apresentam melhor prognóstico e maior sobrevida. Né? Então, isso não tem uma coisa que modifica mais o nosso ambiente químico do que emoções e alimentação, tá? E a gente tenta influenciar, claro, com os medicamentos, né? Até com quimioterapias, etc e tal. Mas a alimentação é algo que é constante, né? Constante no nosso corpo, os pensamentos também, as emoções, né? Então, a gente passar a tomar consciência dessa fábrica, né, e dessas reações que verdadeiros laboratórios químicos que nós somos, né, e que o paciente também é. Por que é importante essa mudança também de alimentação? Porque, infelizmente, aqui a gente podendo trabalhar mais a parte assim espiritual, peraí, deixa eu pegar aqui. A parte espiritual, né? Rudolf Steiner, ele fala que o homem vai morrer pela comida, né? Porque é pela transformação de comida. Se a gente for ver, nos últimos 40, 50 anos, houve uma mudança total, né? A nossa comida está muito mais química, artificial, e vocês médicos ou profissionais da saúde, a gente sabe o que é interação medicamentosa, né? O quanto que isso pode influenciar e que, na verdade, as doenças iatrogênicas feitas pelas interações de medicamentos, porque os estudos científicos, eles levam em conta no máximo a interação de 3 medicamentos, e geralmente os pacientes eles estão com 10, 12 às vezes medicamentos, e a gente não sabe o resultado disso, né? E aí juntando isso com toda essa química que é colocada todo dia, né? Coca-Cola, chips, salgadinhos, né? Corantes e todas essas coisas, é uma verdadeira bomba. Não é por pouco que as doenças como câncer, degenerativas, tudo elas estão explodindo na nossa sociedade, né, nos últimos tempos, tá? Então, também saber que a nossa agricultura ela foi tão alterada, né, para uma produção de massa, que ela já não aporta os nutrimentos necessários. Então é importante a gente fazer uma suplementação, porque a humanidade agora ela está carente às vezes de micro oligoelementos assim essenciais, né? Necessários para toda a reação química no nosso corpo, tá? Então, também ter um olhar para isso. A alimentação hipotóxica, ou seja, com menos componentes artificiais e suplementos estratégicos, já comprovadamente reduz a inflamação, né? E 90%, tem gente que fala que até mais, 98% das doenças, elas são instauradas, principalmente das doenças crônicas, num terreno inflamatório, desde o câncer até a esclerose, qualquer coisa. Então, o terreno inflamatório é a fisiologia de base do nosso organismo, né? E se ele está com falta de certos oligoelementos, ele vai modificar, às vezes até o pH, né? Ou então, para ele manter o nosso pH, ele tem que pompar, às vezes, de órgãos como o osso ou outras estruturas, né, menos vitais, mas que tudo isso acaba impactando, né, na saúde das pessoas. Então, é importante, ele reduz a inflamação, fortalece a imunidade. Quando você pega açúcar, por exemplo, você consome açúcar, o teu sistema imunitário vai ficar paralisado no mínimo 20 minutos, se não mais.
né? Tem outros elementos, tem outras coisas que mostram que até algumas horas ele fica completamente Tá paralisado vendo? por causa desses aportes, né? Então é extremamente importante poder ter essa noção e poder colaborar então com o processo de cura, tá? Potencializa os tratamentos também, obviamente. Perfeito. Melhor absorção, né? Um segundo ponto que eles colocaram é o poder dos laços sociais no comportamento do paciente. Então, conexões humanas melhoram o bem-estar e o comportamento durante o tratamento, impactando diretamente a adesão do tratamento e os resultados da saúde do paciente. Uma coisa assim que algumas coisas que são importantes, né? Incentivar o paciente a vir nas consultas sempre acompanhado de alguém próximo para poder Bacana. ouvir a consulta, porque quando ele está ali, às vezes ele fica tão assustado tudo que ele não compreende o que está sendo dito, ele não compreende as orientações, então ele vai aderir muito menos ou vai falhar nos tratamentos muito mais, sabe? Então é Perfeito. importante ter sempre esse acompanhamento. É importante que a pessoa também ela se sinta mais assim sustentada, né? Às vezes até incentivar, né, que a família ela faça ela veja, por exemplo, as necessidades básicas, ou os amigos, né, vejam as necessidades básicas do paciente e possa criar um programa mesmo para que não sobrecarregue ninguém, mas que cada um faça alguma coisa. Então, olha, eu posso te acompanhar em 2 consultas esse mês. Então, você me fala quando que eu posso te acompanhar. Ou então, eu posso fazer compras no supermercado, eu posso te levar aqui, ou arranjar, né, alguma coisa, um objeto de necessidade, tá? Muito bom. Então, incluir a família, os amigos nesse processo para sustentar, né, a pessoa. Ótimo. E claro, né, um acompanhamento psicológico também é muito importante para o paciente, para ele se abrir também muitas vezes a ajuda de fora, né? É sempre muito. Eles podem sentir assim como uma situação muito humilhante, né, degradante, inferiorizada, e tudo isso a gente tem que perceber e oferecer, ou então insistir que a pessoa ela faça um acompanhamento também psicológico, ou até com serviço social, né, para poder ajudar. Certo. Mas o meio ambiente, os laços sociais, eles aumentam em até 50% na sobrevida. Ó, 50%. perfeito. Pessoas que são Nossa, isoladas, estão sozinhas, elas têm o dobro de mortalidade, né? perfeito. Sistema imunológico fortalecido, eles reduzem os marcadores inflamatórios, diminuindo... Ai, engraçado, né? Diminuindo a probabilidade de resfriados virais. Esses aqui são resultados de estudos, tá bom? E o impacto no comportamento e adesão ao tratamento, melhor adesão ao tratamento, menor nível de estresse e maior liberação de ocitocina, né? Através Sim, prazer. das interações sociais. E fazer uma coisa assim que, falando assim mais no outro lado, que eu acho que a medicina poderia ajudar muito é criando ambientes acolhedores, né? Até mesmo nos Sim, hospitais, com música acolhedora, a gente teve até a ideia ali para pacientes paliativos, por exemplo, de pedir para a família filmar o quarto e e a gente projetando com LED o quarto da pessoa no hospital, ó, que né? legal. Ou então Bacana. projetando jardins ou coisas que eles gostam. E dessa forma criar esse ambiente mais acolhedor, né? Sem dúvida. Mas Perfeito. eu fazia também, quando eu morava em Paris, eu fazia visitas nos hospitais para as pessoas Que sozinhas, legal. porque isso tinha realmente impacto, né? E Sem agora eu dúvida. compreendo, né? Porque talvez eu não compreendesse. Mas isso induz, então, bem-estar, confiança, segurança, fortalecendo o paciente emocionalmente na vontade de viver, tá? Muito bom. Outra coisa que eles fizeram, cultivar emoções positivas e saúde. Então, cultivar emoções positivas não é negar a dor, mas criar um solo interno fértil para a cura florescer. Eu não sei por que tá... Bom, depois eu mudo isso, tá? Mas terapias do riso,
Isso é excelente, até para desintoxicar o corpo, tudo. Claro que tem que tomar cuidado se a pessoa teve cirurgia, se ela tem algum tipo de problema, né? Porque movimenta muito e tudo. Mas criar, assim, criar atividades que tragam realmente prazer, né? Se concentrar nisso, assim, ouvir músicas da juventude, né? Até é interessante Ah, porque na juventude a pessoa ela está no seu melhor estado físico e só o fato de você ouvir a música, isso já a pessoa já se remete a esse momento e já, inclusive, fatores verdade. fisiológicos eles mudam, eles se rejuvenescem, né? Só de ouvir uma música Sim, da sua juventude. é E, bacana. então, isso, viagens e eventos culturais, né? Assistir filmes e rir mesmo, e grupos, assim, não que fale só da doença, da dor, né? Mas com atividades culturais gostosas. Então, assim, à medida do possível, incentivar a pessoa a ir teatro, a museus, a fazer passeios lá no parque, né? Ou encontrar a família. Às vezes a pessoa diz, não, não vamos importunar o vovô, a vovó, não vamos levar as crianças e tudo, mas Faz para bem. ele seria uma verdadeira cura, né? A gente Sim, não tem que achar assim que o paciente, porque ele está mal, que ele está com uma doença, tudo, então ele é fadado a viver nesse vai ambiente isolar. triste, nessa tristeza. É extremamente importante que a gente tenha consciência, né, da Perfeito. importância das boas emoções no seu processo de cura, tá? Muito bom. Aqui os efeitos neuroquímicos das emoções positivas, né? Aumento de dopamina e serotonina, que melhora o humor, a motivação e inclusive a cognição. A ocitocina, que promove a sensação de segurança e fortalece os laços sociais. Redução do cortisol, que causa menor inflamação e carga sobre o sistema imune. E o sistema parasimpático, que ativa o estado de recuperação, de homeostase, né? Equilíbrio e regeneração, tá? Isso é só algumas coisas, né? Impacto fisiológico e Bom, imunológico. Aumento de IgA, natural killers, linfócitos T, marcadores inflamatórios também, então que diminui a interleucina 6, né? Os fatores de tumor, necrose de tumor, etc. E tal. Dor crônica, modulação da percepção da dor pelo sistema dopaminérgico e recuperação mais rápida após cirurgias e doenças infecciosas. E as emoções positivas e doenças específicas. Câncer, né? Pacientes com emoções positivas têm melhor tolerância à quimioterapia. Eu tenho uma amiga, a Suzy Chicoda, ela até escreveu um livro, né? Você é a tua cura? Eu não lembro qual que era o nome do livro, mas Suzy Chicoda. E ela passou pelo processo de quimioterapia e tudo, então ela já sabia, né, dos efeitos dos pensamentos, então ela sempre se colocava super positiva. Ela ia na quimioterapia, assim, ela fazia assim um super de um café da manhã, e o pessoal fala, não pode, né, comer porque aumenta e tudo. Ela assim, não, ela ia lá e ela fazia super café da manhã, trazia esses saquinhos e tudo, e era, e ela assim, eu fazia meus tratamentos quimioterápicos como se eu estivesse indo para uma festa, né? Se colocava toda bonita, ia lá e cumprimentava, e eu ficava ouvindo música, eu ficava fazendo coisas assim boas, tudo. Ela não perdeu nem o cabelo e nem teve efeitos secundários, né? Ela assim que ela visualizava o cabelo crescendo como um monte de plantinhas. Então ela em vez de ficar ali naquela tensão, né, na expectativa dos sintomas e tudo, ela manifestava a realidade que ela queria ver manifesta e não dava nem bola para as coisas que poderiam estar errado. Ela tinha certeza de que ela era aquilo que ela pensava, né? Então, apresentam menos náuseas, mais adesão e, em alguns casos, sobrevida aumentada. Saúde mental, intervenção de psicologia positiva, né? Na psicologia positiva, eu até fui no Museu da Felicidade, lá em Madrid. Eles criaram o Museu da Felicidade, que é bem legal, é pequenininho tudo, mas é cheio de atividades, né, para você aumentar a ocitocina, para você aumentar a dopamina, é bem interessante.
E então são essas intervenções assim, né, de criar amor, de criar alegria, de criar motivação. Aí umas coisas que a gente chega lá no museu, eles dão um pacotinho de confete. E aí, num dos exercícios, você tem que lembrar quando você era criança, aí eles falam, agora você abre o pacotinho de confete e come confete. Aí vai lá e você come confete e aí você lembra, né? O teu corpo lembra daquela época de infância, tudo. Legal. Então, são intervenções, né, em psicologia positiva que têm efeitos semelhantes a medicamentos, né? A terapia do Muito riso, melhor. reduzem sintomas depressivos e dor crônica. E as emoções tóxicas e seus efeitos no corpo, né? Aí que tem rancor, tristeza, traumas de traição, injustiça, rejeição, abandono e humilhação podem desencadear alterações químicas prejudiciais ao corpo. Então, estudos científicos comprovam estresse emocional crônico está associado a processos inflamatórios e disfunções imunológicas. Então você vai naquele pensamento, né? Um pensamento tóxico cria 1.200 reações tóxicas no teu corpo. Então imagina se todos nós temos traumas, né? Temos situações que aconteceram no passado que a gente não gostaria de ter acontecido. E normalmente a gente coloca isso embaixo do tapete, né? Mas isso continua a ter uma ação no teu corpo, né? Todo o que você faz, esse trauma, esses pensamentos, eles vão criar um filtro que você vai interpretar a realidade, o que está acontecendo lá fora, de acordo com esses pensamentos, essas experiências que você teve. E aí, então, chega essa parte, né, que é o trabalho de cura das emoções, cura dos traumas, das fobias, e que isso é possível. E nós vivemos até agora, nesse momento, até poucos anos atrás, como é que a gente chama isso? Não é pensamento, está me escapando agora na cabeça a imagem. Dogma. Tá? A gente viveu até hoje com esse dogma de que uma vez machucado, uma vez ferido, a gente nunca mais pode se recompor e que a gente só tem que aprender a conviver com a nossa dor, né? Agora, com certas técnicas que apareceram talvez nos últimos anos, a partir da PNL, por exemplo, a Programação Neurolinguística, e que agora essa técnica que eu vou mostrar para vocês é a EFT, Emotional Freedom Techniques, que integra PNL, mas também integra a acupuntura, integra a psicologia cognitiva, né? Então, com essas técnicas e com o nosso corpo energético, os pensamentos, as emoções, eu vou mostrar um pouco mais. Então, é possível você, em poucos minutos, realmente. Outro dia eu tratei de uma pessoa que tinha sido violentada um dia antes, né, violentada sexualmente, e estava no estado assim deplorável, realmente deplorável. Foram 15 minutos. E não foi outro dia, foi há cerca de 2 anos atrás, mas assim, 15 minutos depois, ela estava super bem e ela nunca mais teve nenhum tipo de sintoma. Nem sexualmente, ela já teve relações sexuais e tudo, e não tem nada, absolutamente nada. Então é possível sim você integrar outra vez, a pessoa ela acabar completamente com o trauma, não importa se é dessa vida, não importa nem se for de outra vida. Tá? E eu trabalho com vidas passadas, então tudo o que aconteceu no passado, ele está presente aqui agora e se manifesta através das nossas experiências e vai se manifestar até que a gente consiga curar através do amor e do perdão. E essas técnicas que eu faço, ela integra esse processo, né, de permitir que o amor que já está dentro de nós possa se manifestar, o perdão, através do perdão, que é um processo cognitivo que se aprende, tá? Então tem toda uma parte de psicologia do perdão, técnicas de perdoar, porque é um processo cognitivo, de você ver uma situação do ponto de vista mais elevado, né? De uma consciência mais elevada.
E quando você consegue ver uma situação de um outro ponto de vista mais elevado, você para de levar isso pessoalmente e isso para de te atacar. Além disso, é importante curar as feridas emocionais. Nós temos 5 feridas de base, que são justamente traição, injustiça, rejeição, abandono e humilhação. Tá? Então, poder trabalhar com isso, e a emoção de base desses traumas é o medo. Então, nisso a gente pode fazer um trabalho muito, muito profundo na pessoa. O que tem que fazer depois é pegar todas as experiências, né, e vai limpando uma por uma, tá bom? Mas estudos científicos comprovam estresse emocional crônico associado a processos inflamatórios, tá? Então, uma emoção negativa, ela cria uma ativação cerebral, né? Ativa a amígdala, aí vai lá no eixo de HPA e a liberação hormonal de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que causa alterações químicas e que causa, então, a inflamação crônica e supressão imunológica. Então, as emoções, elas desclancham, né, ou liberam todo esse processo, e que se somatiza no corpo através dessa inflamação e supressão imunológica. E até com processos, a gente sabe que isso chega no ponto de processos autoimunes, por exemplo. Aí a gente também vai nessa parte de compreensão como as doenças são muito específicas, porque ela vem de pensamentos específicos e causa, então, doenças específicas. Aí a gente pode ir nessa parte de interpretação da doença, para poder compreender a origem dela, os pensamentos que originaram, e trabalhar nessa cura a um nível mais alto. Então, por exemplo, uma doença autoimune, ela tem a ver com um processo de que a pessoa ela se machuca, né, a si mesma, que a pessoa ataca a si mesma, porque ali a compreensão é realmente de um ataque, um autoataque. Né? Assim como o câncer, por exemplo. O câncer, o que são? São células extremamente revoltadas, jovens, né, que são eternas, e que elas atacam e destroem o próprio organismo que a sustenta. Então é meio suicidário, né? Eles têm um comportamento suicidário. E aí, quando você compreende, por exemplo, o pensamento que está por detrás, esse comportamento do câncer é um comportamento de quê? De um jovem, muitas vezes um jovem revoltado, aquele rebelde sem causa. Né? Então, muitas vezes a gente encontra mágoas, a gente encontra essa revolta, essa raiva, bem assim, parece até juvenil, né? Parece algo assim que a pessoa ela criou nessa época meio de adolescência. Isso muitas vezes, quando a gente trabalha muito com pacientes de câncer, a gente encontra muitas vezes a causa ali nessas revoltas, né, que aconteceram. Então, é todo esse trabalho de saber dominar as suas emoções, compreender os seus pensamentos, tomar responsabilidade por si mesmo e parar de dar responsabilidade aos outros pelo que aconteceu com você, né? E poder, então, fazer esse caminho de cura. Padrões de pensamentos destrutivos, estou sendo prejudicado, não suporto a minha fraqueza, me sinto desrespeitado, desvalorizado, né? Então, todas essas coisas, elas são pensamentos que são criados por causa de traumas não trabalhados e que vão ter um impacto crônico na nossa vida, causando até, inclusive, acidentes, né? Acidentes que a gente acha assim que é uma coisa assim totalmente do azar, mas a gente sabe aqui, né, dos campos quânticos, nada acontece por acaso, não é por acaso que você está naquele ponto, que você está... então, todas as situações, mesmo um acidente, tem um significado na nossa vida. Isso tem que ser compreendido e integrado. Tá? Tem um projeto da nossa alma, nada acontece por acaso, tem um projeto da nossa alma de passar por esse desafio. Né? Então, a importância de curar essas feridas emocionais, né? Os traumas não resolvidos causam pensamentos tóxicos que impactam no físico real, tá? E aí eu utilizo isso que é a EFT,
e que é a acupuntura emocional com os dedos, que, bom, ele tem princípios dos meridianos, a gente vai fazer em pontos de meridianos, né, de acupuntura, com a terapia cognitivo-comportamental, porque a gente vai observar os pensamentos, vai observar as emoções e as programação neurolinguística, o que é interessante quando a gente começa a fazer isso, você pega uma imagem do trauma, você faz uma sequência se concentrando na emoção e no pensamento que está vindo, na imagem que está vindo na tua mente, no pensamento negativo que você tem com você mesmo, faz uma sequência, respira fundo, não pensa nada e volta a olhar a mesma imagem, e a imagem ela começa a mudar, Mudou. às vezes ela fica fosca, às vezes a cara da pessoa brava, ela está neutra, ou então ela virou as costas e foi embora, né? Então há uma reprogramação neurolinguística dentro de nós que traduz esse processo da cura do trauma. Então eu compreendo que o trauma ele tem pelo menos 4 fatores: a emoção que você sente, né? Que pode ser raiva, tristeza, a sensação física, um aperto no estômago, então uma sensação de prisão, pode ser uma sensação no pescoço, uma dor de cabeça, uma imagem interior, a imagem do trauma, a imagem de uma pessoa, a imagem de uma cena, às vezes de um filme, de alguma coisa, mas a gente tem 98% das informações que a gente recebe do exterior são imagens. Então a gente tem a gente é permeado por milhares e milhares de imagens e os nossos pensamentos e crenças são resultados desse acúmulo, né, de informações que a gente tem. E a gente tem um pensamento negativo sobre si mesmo. E aí que está a grande dor, a grande facada, né? Que é um pensamento que ataca a tua integridade pessoal, né? Você como ser único, divino, mas isso é quebrado através desse pensamento negativo. Mas toda cura emocional é possível, cuidado emocional é parte integrante da saúde física e bem-estar geral, tá? Aí aqui são efeitos epigenéticos que foram observados com veteranos de guerra que foram tratados com EFT, e logo depois da EFT então foi feito estudos e houve uma mudança, uma diferença de expressão de pelo menos 6 genes. Uma outra coisa que eles deixa só assim rapidamente, né? Só mostrar para vocês como que é uma sequência de EFT, que é algo super simples. A gente tem que pegar uma cena ou uma sensação física, por exemplo, pega uma sensação física. Aí eu tô sentindo um aperto no meu peito. Entre 0 e 10, quanto que é? 0 não é nada, 10 é o máximo. É 6, é 7 ou é 10. Então, que emoção que vem? Medo. Qual é o pensamento negativo que você tem de você mesma? Eu não vou conseguir, né? Eu vou morrer. E que imagem que vem associada a isso? É a imagem daquele carro vindo na minha direção, tá? Aí a gente faz um set, né? Uma preparação aqui na mão, na parte externa da mão, no ponto de karatê, e fala 3 vezes, mesmo tendo essa sensação no meu peito: me aceito, me perdoo profundo e completamente. A gente fala 3 vezes isso, e depois faz uma sequência que é sempre a mesma. Essa sensação no meu peito, do lado do olho essa sensação, embaixo do olho essa sensação, embaixo do nariz e da boca essa sensação, na ponta da clavícula essa sensação, embaixo do braço, em cima da cabeça, chama de macaquinho, né? Essa sensação. E aí respira fundo, faz uma volta no punho, porque aqui tem todos os meridianos, respira fundo, solta e fala paz. E aí no momento que você fala paz, você está dando uma mensagem para o teu cérebro, ele entra nessa sensação de paz, e aí você não pensa nada um segundo, e quando você vai olhar a mesma sensação, ela já não está mais a 10, ela está a 7, talvez a 5, aí você refaz essa sequência e em 2, 3 vezes ela está a 0. Você olha a mesma situação e ela mudou, mas ela pode ter outros fatores, mas você vai refazer isso em cada um dos fatores até acabar completamente com qualquer emoção ligada a essa situação, tá? Então, isso a gente aplica, assim, uma sessão de EFT, ela corresponde a cerca de 6 meses de psicoterapia. É tão rápido que a gente tem insights e mudanças emocionais, né? Às vezes eu trabalho muito com luto, uma sessão, às vezes são 15 minutos, 20 minutos que a gente trabalha e a pessoa,
está bem mais tranquila, né? Ela está aceitando, integrando a experiência da vida da outra pessoa, né? De ter vivido. E ela está muito mais focalizada na experiência e nas coisas que ela viveu com o outro do que no processo de morte da perda, Sim, né? perfeito. Então, é Muito bom. realmente fantástico. Agora, existem outras terapias, obviamente, que tem impactos, né? Mas eu gosto muito dessa terapia e eu utilizo desde 2005, né? Já há 20 anos, Nossa. tá? E interpretei essa terapia para várias coisas, inclusive para desenvolvimento da intuição. É muito importante que as pessoas elas encontrem um propósito de vida. Perfeito. Uma das áreas mais fascinantes, né, da medicina mente e corpo e da psicologia positiva. Ter um propósito de vida está profundamente associado à saúde física, emocional e até à longevidade, especialmente com pacientes lidados a doenças graves, né? Perfeito. Então, tomar cuidado, obviamente, né? Nunca dar uma data limite, né, para a pessoa. Sim, sim. E isso, evitar ao Isso máximo tudo, porque cada um é é. um, né? E tomar muito cuidado com as programações mentais que Sim. a gente faz, sabe? Viver o dia a dia dentro do projeto de vida da pessoa naquele momento, trabalhando o conteúdo que vier à tona, né? Sempre trabalhar tudo sem expectativa, sem expectativas negativas, né? Principalmente. Ter um porquê forte o suficiente transforma o como em algo possível, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, a esperança. O paciente com propósito apresenta mais esperança e menos sintomas depressivos. Resiliência. O propósito aumenta a resiliência emocional frente aos desafios. E o tratamento melhora a adesão aos protocolos médicos em pacientes com propósito claro. Né? Quando ele tem um propósito claro, um objetivo somente em relação a si mesmo, né? Quando eles têm essa imagem, esse propósito de se curar, de estar bem e tudo, então eles têm melhor adesão. Benefícios para os pacientes: longevidade, viver mais tempo com qualidade, saúde física, melhora a resposta imunológica e cardiovascular, saúde mental, menos depressão e ansiedade, tratamento, maior adesão, melhores resultados, tá? Aí algumas pesquisas. Uma outra coisa que é interessante é o processo de intuição no processo de cura. Né? Nós recebemos conscientemente cerca de 0,0005% da realidade, é o que a gente consegue ver, né? A gente recebe cerca de 20 bytes de informação por segundo. Mas nós recebemos inconscientemente cerca de 40 milhões de bytes por segundo. Ou seja, o que a gente recebe conscientemente é 0,0005%. Tá? Então, é muito importante e como é que essa informação, esses 20 milhões de bytes, 40 milhões de bytes vem na nossa mente? Através dos processos intuitivos. Né? Esse processo intuitivo não é algo que é excepcional, todos nós temos. Só que eles vão sendo apagados, né, aos poucos. Eu escrevi um livro que chama GPS Espiritual, Guia do Usuário Intuitivo. Eu acho que está aqui, ó. Justamente para ensinar as pessoas a escutarem a sua intuição, porque ela aparece de várias maneiras. E as pessoas, elas determinam muito, né? Tem muitos médios que se ignoram porque eles só sentem as vibrações, ou então eles têm insights assim, mas porque eles não veem claramente ali o espírito falando com eles, tudo, eles acham que não é médium, né? Então, assim, tem vários tipos de intuição, que seja a clarividência, clareaudiência, clariciência. Clariciência é simplesmente insights, né? Mas também através dos sonhos, através das sincronicidades. Sincronicidades são coincidências, né? São dois fatos
aparentemente independentes, que não tem nenhuma relação em si, mas que só faz sentido para a pessoa concernada, né? Para aquela pessoa que tem um insight. Então, aquela história do Jung que estava ali com uma paciente, ela falando sobre sobre um besouro dourado que ela sonhou, e nesse mesmo momento tem um besouro que bate na janela do Jung. E foi assim que ele percebeu as sincronicidades. E sincronicidade é algo que acontece o tempo inteiro, né? É É aquele negócio, você verdade. está procurando um medicamento e de repente você encontra no meio da rua uma pessoa que fala sobre um medicamento, que Isso. fala sobre um tratamento, né? Então, nada disso é o acaso. Isso são todas Com obras certeza. desse campo que se comunicam através das sincronicidades. Isso é extremamente Perfeito. importante que a gente possa ter consciência, porque isso pode ser vital no momento de um tratamento, né? Não sei se vocês assistiram o Óleo de Lorenzo, mas o óleo de Lorenzo, eles chegaram no tratamento para o filho, né, que eles encontraram, que era a falta lá de um aminoácido importante, ah, Isso. e, e eles encontraram isso também através de muitas sincronicidades, né, por exemplo, ele estava dormindo e ele acordou no momento em que o microfilme estava passando ali e dando uma informação essencial, que a partir disso eles conseguiram encontrar uma pessoa que era especialista nessa molécula e tudo, mas assim e também um sonho que ele teve, que ele viu o filho, né, sendo o elo de dois fatos que eles não tinham ligado, né, dois fatos que era a relação ao gene do filho. Sim. Então, essas sincronicidades, esses insights, eles são essenciais. Eu acho que todo médico sabe de momentos assim muito especiais, né? Onde que o paciente ou alguém da família ou o próprio médico teve, né, aquela luz e que foi Isso. toda a diferença, né, no tratamento. Exatamente. Então, é importante que o paciente ele possa se conectar com a sua intuição, ouvir a sua voz interior e seguir essa voz interior, né? Se ele sente lá no fundo, que aquilo não funciona, a gente tem que pode perguntar, né, para o paciente para ver se não é fruto do medo ou se é fruto realmente de uma intuição e dar crédito a isso, né? Eu tenho casos assim de pacientes que ela insistiu com o médico de que algum medicamento estava ruim, né? Ela estava com uns 20 medicamentos e que estava tendo interação e tudo, e pediu, né? E aí o médico, ele realmente foi ver, e aí estava tendo uma interação mortal para ela, né? Nossa. Então, e tudo isso foi intuitivo, sabe? Perfeito. Então, é muito importante e dá credibilidade, né? E também a dimensão espiritual e autocura, a percepção de sentido está fortemente ligada à espiritualidade, né? Então, o sentido de tudo isso que está acontecendo. Mostrou que crenças intuitivas aumentam a resiliência emocional e imunológica. E o processo de autocura, existem melhoras inesperadas e Miller associa isso a padrões neurais ligados à superação de traumas, tá? Espiritualidade e saúde, o que a ciência comprova. Espiritualidade é um campo em crescimento na medicina integrativa, né? Aqui que a gente está fazendo, e psicologia da saúde. Estudos científicos confirmam seu papel no bem-estar, recuperação e longevidade. Aplicações práticas na medicina. 76% de redução de ansiedade, tá? Em pacientes que integram práticas espirituais ao tratamento. 76%. Tá? 43% melhor adesão ao tratamento médico em pacientes com forte espiritualidade e 29% menos sintomas físicos reportados durante tratamentos invasivos. Imagina você poder trazer isso, né, ou reconhecer, ou poder ativar isso no teu paciente. Olha que bênção, né, em qualquer tratamento. Práticas espirituais que foram estudadas, né, oração, meditação, leitura espiritual, grupos de apoio, rituais e músicas, né. É muito legal. Não sei se ainda o Dr. Sérgio Felipe ele ainda está com um espaço que trata de ela no Hospital São Paulo.
Não sei dizer, Mary. Ah, eu teria que É, perguntar. Eu visitei esse espaço há uns 7, 8 anos atrás, ou mais, né? E foi lá que eu conheci o Dr. Sérgio, na verdade, e era maravilhoso, porque era um espaço dedicado a ela, mas que tinha, ali era uma sala com 8 pacientes e tinha 12 terapeutas em volta, né? Desde fisioterapeutas até reikianos e homeopatas e tudo. E aí ele começava o encontro com uma leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Do Livro dos Médios, do Evangelho. E Evangelho. aí depois fazia uma oração, aí o pessoal fazia a prática de reiki, etc. E aí depois cada um ia para os seus tratamentos médicos, né? Então foi assim, muito interessante, né? Integrando realmente essa prática, né? A verdadeira cura, então, ela surge quando percebemos que corpo, mente, espírito e até doença se entrelaçam no nosso caminho de evolução e que assumir o papel de protagonista da própria jornada pelo autoconhecimento e autocura é o despertar da vida em sua plenitude. Então aí fica essa mensagem final, né, dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Eu vou recorrigir ali, vocês viram que tem um monte de coisa repetida, né? Eu vou recorrigir e depois eu passo para o doutor Ricardo, tá bom? Né? E aqui as minhas informações, caso vocês queiram entrar em contato. E agora eu também estou aberta a perguntas, né? Se vocês Tá. quiserem fazer perguntas. Primeiro, muito obrigado pela sua aula maravilhosa. Podia ficar ouvindo você aqui a tarde toda, que é muito gostoso, essa sua experiência prática também, toda a sua experiência de vida nessa área aí, né? Que é exatamente o que a gente faz, o que a gente tá querendo trazer para todos os nossos alunos. O que você está falando para o paciente, para a doença, também serve para a longevidade, Claro. né? Eu lembro, tem uma série na Netflix que é a Blue Zone, né? Não sei se Eu não você... assisti. Eles mostram, é um autor de um livro americano que, acho que Dan Bittner, se não me engano, que ele foi para vários lugares no mundo onde a longevidade é maior. E ele foi Hum, avaliar quais são os fatores que fazem com que essas pessoas sejam mais longevas, né? E ele viu a alimentação, mais ou menos o que você exato. falou. E uma das coisas mais importantes é aquele convívio da Ligação social. comunidade. Exatamente. Essa é uma das coisas mais Exatamente. importantes. Então, além de trazer diminuição ou cura das doenças, traz a longevidade também, Exato. que acho que é interessante todo esse aspecto aí. Lá no Japão, por exemplo, né, que eles são muito. A minha tia, ela faleceu com 104 anos e eu Ó, tenho a outra tia com 102 anos agora, né? E assim, ela até os 94, ela estava dando aula de piano. Ela saía todo dia. Eu tenho uma outra prima que mora lá, que tá, acho que está quase 80 anos, que vai quase toda semana na natação, tem um grupinho, tem vários grupos, eles são extremamente sim, comunitários lá no Japão. sim, Muito, sim, é mesmo nas verdade. grandes cidades, em Tóquio ali. E Coisa eu acho boa. que isso faz parte, né, dessa longevidade dos japoneses. Faz toda a diferença, com certeza. Além da alimentação mais Claro. natural, né? Tudo acho Uhum. que é importante. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta aqui? O Jefferson colocou, deixa eu ver se eu consigo responder, né? Numa situação em que o paciente lacrimeja ou popularmente enche os olhos de água, receber um elogio do tipo cor do olho bonito, nome diferente, seria um monstro colocado para fora, uma reação tóxica? Eu acredito, não, talvez seja não acredito que o monstro, né? Porque ela não está chorando de tristeza, ela está chorando assim de emocionada de ter sido reconhecida tudo. O que pode estar sendo tocado ali quando você faz isso é uma ferida emocional dela, né? De sensação de abandono, ou de rejeição que está sendo acolhido, né? Eu acho até curativo. Tem uma coisa em francês a gente fala, émonctoire, a gente fala assim, as lágrimas são os émonctoire da alma. Émonctoire são os órgãos drenadores, a gente fala isso. Sim, sim. Drenadores, drenantes? Que limpam, Que né? limpam, né? Então a Que gente fala limpam a assim que alma, as é. lágrimas é o órgão, ou seria o sistema que drena a alma.
né? Isso. Então drena Cuidar a das alma das suas emoções, né? dores e tudo, então é algo mais positivo. Agora a gente tem que ver onde é que está essa dor assim tão grande que a pessoa se sente tão frágil, né? Ou tão comovida com o acolhimento, porque talvez ela se sentiu muito rejeitada, abandonada, traída, né? Muito bom. Sei que acontece Mais com alguém? meditações, terapias, hipnoses, mas dali também tem uma coisa que a gente fala muito na naturopatia, que são as crises curativas. Então, quando a pessoa ela tem, por exemplo, uma crise de choro ou de raiva, né, que explode tudo, assim, nervo, a parte emocional, né? Às vezes tem um ataque de nervos, não sei o quê, muitas vezes é um processo de drenar essas emoções que estavam presas ali dentro delas. Isso é extremamente curativo. Mas existe também outros processos, como diarreias, febres Isso. e dor de cabeça, que também podem ser considerados como Catarse, né? catarses, né? Processos de limpeza do corpo. E existem também, até no Hammer, né? O Hammer lá da Alemanha, ele considera até que o Sim. câncer é um processo de limpeza, né? Sim. Que a gente não compreende muito isso, porque meio que para no estágio, não pega a mensagem, né? A gente não pega a Isso. mensagem e não abre essa mensagem para compreender. E existe também uma outra coisa que me veio agora à mente, deixa eu lembrar. Ai, de limpeza assim da alma. Ai, agora me esqueceu. Eu tava Não tem pensando assim problema. muito rápido. Mas de qualquer maneira, tá. Existe um caso muito interessante de uma paciente que tinha câncer no ovário, câncer no útero, né? E ela está fazendo essas terapias de EFT à distância, por telefone. Aí estava na 8ª sessão, né, de 1 hora cada, então na 8ª já estava lá na frente, né? Já tinha trabalhado um monte de feridas, um monte de dores, né? E aí ela estava lá fazendo, eles estavam fazendo em cima de um trauma e de repente o terapeuta ele ouviu só o telefone que caiu no chão e ficou mudo e nada, né? Aí depois de uns 15 minutos a paciente ligou outra vez e ela falou uma coisa surpreendente. Ela falou assim que ela estava fazendo a terapia e aí de repente ela soltou um gás pela vagina, mas com um odor tão horrível que ela só teve tempo de abrir a janela e sair correndo da sala. E aí, quando foi ver, o câncer dela tinha desaparecido. Ele se tornou gás, evaporou e saiu pela vagina. Tá? Desmaterializou. Aí como é que a gente compreende isso? A gente compreende assim que o molde do nosso corpo físico está no nosso corpo energético. Sim. No momento em que você trabalha, você cuida e você cura esse corpo energético, então agora o teu sistema ele vai se realinhar e ele vai se realinhar, então e isso vai criar uma nova estrutura física. E aí tudo aquilo que não está de acordo mais com essa estrutura energética corporal que agora está fazendo, ela simplesmente ela tem que desaparecer. Então nisso é nisso que vem essas situações de remissão espontânea. Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Cheio de amor, mesmo esperança. Já vou utilizar os aprendizados meus diálogos para inspirar os pacientes que nos procuram no centro dos projetos. Que legal, que bom, fico muito contente. Oi, Luciana. Oi, Meire, tudo bem? Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer essa aula maravilhosa, excelente, muito esclarecedora. E queria entender, ou que você me explicasse, essa somatização de pensamentos, né? Que tem aqueles 30% e tem aqueles 70% que você falou, né? Do locus internos de controle, né? Isso. E aí, assim, a gente vê que a maioria, né? A maioria vive e tem aquelas sensações, mas não sabe como drenar aquilo, né? Não sabe como trabalhar aquilo. E aí você vai vivendo uma vida inteira somatizando essas coisas, né? Somatizando que muitas das vezes no final vem um câncer ou vem alguma outra, né, enfermidade. E aí trabalhar isso,
né, anteriormente, trabalhar os pensamentos, as atitudes, as falas, né, elas são importantes para que não chegue até isso, né? Claro, Eu evito isso, claro. então. Claro. Então, assim, aí a gente pode entrar até uma outra situação que eu estudei muito, eu estudei o Santo Sudário, eu sou estudiosa do Santo Sudário de Torino, né, a simbolologia, e também do corpo arco-íris dos tibetanos. Então a gente vai num outro nível, tá, de coisa. Mas o pensamento é o seguinte, os pensamentos negativos e tudo, eles vão na somatização, que vão nas doenças, que vão em direção à morte. Né? E aí, os pensamentos positivos, não só os pensamentos positivos, como as emoções de alegria, as experiências espirituais, as experiências sublimadas, né? Tudo isso aí também cria uma química no corpo que é uma química regenerativa, né? É aí que vem as remissões espontâneas, mas isso também vem uma mudança do nosso corpo, da nossa vibração, inclusive uma mudança da nossa constituição física e a gente vai em direção à eternidade. E aí é interessante, nesse caso, indo muito assim mais para frente, mas é resultado desse trabalho de perdão, resultado do trabalho da cura emocional, que é o que Jesus lhe propõe, né, através do perdão, tudo através do perdão, então ele está propondo ali o caminho para a gente chegar na imortalidade que ele mesmo alcançou através da ressurreição. E aí, no budismo tibetano, eles quando morre alguém assim muito alto estirpe ou que é espiritual, eles deixam o corpo assim num lugar reservado durante 7 dias sem ninguém olhar e nada, porque eles querem ver se realmente vai haver algum tipo de fenômeno que comprova que aquela pessoa viveu aquilo que ela falou. Né? Porque se ela viveu aquilo que ela pregou, ela vai ter uma modificação até mesmo do corpo físico. E eles constatam assim, centenas, se não milhares de casos onde houve modificação do corpo. Então, uma das primeiras modificações é a incorruptibilidade do corpo. E a gente vê isso muito nos santos, né? A gente vê isso muito em pessoas como Paramahansa Yogananda e tantos santos, né, que como que é o nome dela? Aquela que viu os três pastorzinhos, agora esqueci. Santa Bernadette, né? Então tem a Santa Bernadette, tem o Padre Pio, todos eles têm esse corpo incorrupto, até uma das características para ser considerado um santo. Né? Agora, os tibetanos eles também veem outros fenômenos. Tem um fenômeno muito interessante, onde que o corpo ele diminui em poucos dias o tamanho de um bebê recém-nascido, de 40 a 60 centímetros de tamanho. O que houve ali foi uma desintegração parcial do corpo físico. Tá? Eu tenho várias imagens, um dia eu posso até falar, quando eu falar um dia sobre o fim do karma e tudo, eu falo sobre o corpo arco-íris, sobre esses processos de sensibilidade também, que é muito interessante. Tá? Mas, então, tudo isso que eu falei aqui tem que ser aplicado, na verdade, para todo mundo, né? Por todo mundo, para poder trabalhar, né? Todas essas coisas. Um tema que eu gosto muito de falar, que seria interessante, sobre o processo da morte. Tá? Bacana. De morte, e então um dia eu poderia dar essa palestra explicando a morte e os processos de vários ângulos, inclusive o espírita, né? Muito bom. E nós já temos muitas aulas aí para você dar para a gente. A gente vai adorar se você puder participar. Já está até convidada para os próximos semestres aí. A gente conversa. O Jefferson falou Fátima, né? O que eu achei interessante, eu nunca tinha ido para Portugal, né? E ano passado eu fui 10 vezes para Portugal e 5 vezes para Fátima. E eu tenho muito contatos com a mãe Maria. Mãe Maria, que coisa boa. Tá ótimo, gente, mais alguma coisa? Ô Meire, eu posso fazer só mais uma pergunta? Quando a pessoa passa por um processo ou de traição, ou que seja todos esses processos que você falou, fisiologicamente o corpo é afetado, certo? Né? Que é o que você explicou. E trabalhando isso daí, esse trauma,
vamos falar, como que eu posso falar essa palavra? Essa mudança fisiológica, né, que aconteceu durante o trauma, com o tratamento, ela pode mudar novamente? Pode, inclusive foi provado, né, mudanças epigenéticas, que há mudanças até a nível de genética. Ah, são esses processos de cura, acontece assim muito. Se não, o meu trabalho todo, eu trabalho muito com pacientes graves, né, nas mentorias, fazer com que ele entre em contato com esses traumas que possam ter sido, que possam originar essas doenças, e a gente acessa um trauma, acessa outro, e enquanto a doença ela persistir, a gente continua porque existem camadas. Então, o trauma também é feito de camadas. Às vezes não é uma traição, às vezes a traição também por detrás tem muitas outras coisas, né? Sentimento de humilhação, de rejeição, de perda de confiança em si mesmo. Então, todas essas coisas têm que ser trabalhadas, mas chega uma hora que termina, e aí a gente vê claramente o resultado no corpo. Eu mesma tenho uma experiência pessoal, que eu me curei de urticária crônica gigante, né? Eu tinha o corpo totalmente tomado por urticária durante vários meses, e até que por essas sincronicidades, coincidências, né, eu encontrei que essa era uma doença que poderia ter sido originada de uma experiência de quase morrer nos primeiros dias de vida, nos 15 primeiros dias de vida, ou 15 anteriores, ainda no ventre da mãe, ou no momento do nascimento. E realmente eu tinha essa experiência. 3 dias depois que eu nasci, eu tive infecção hospitalar, eu e minha irmã gêmea, e eu fiquei com 1,5 kg, minha irmã com 1 kg, a gente já tinha sido desenganada minha mãe já tinha sido desenganada. E aí eu fui atrás dessa, compreender tudo, e por uma sincronicidade encontrei essa informação, e realmente eu disse assim, eu tenho essa experiência mesmo. Não sei se é isso que está causando ou se não é, mas eu tenho que acessar isso. Então, eu levei alguns dias para poder encontrar e entrar no estado meditativo, encontrar essa criança que estava ainda dentro de mim. Uma criança quase morrendo, desesperada, achando que não ia sobreviver e tudo, que ia ficar naquele estado o resto da vida. E aí eu conversei com essa criança, percebi, né, todo o desamparo que ela estava, e conversei por muito tempo, até que eu falei para ela assim, olha para mim, eu sou você no futuro, eu sou a prova que você não vai ficar aí o resto da vida. Aí o meu trabalho foi convencer ela que eu era ela realmente, né? E ela, quando ela percebeu isso, ela disse assim, então eu sou você, então eu não vou ficar aqui? Eu disse, não, você não vai ficar, tá tudo bem. E ainda eu senti vontade de dar até de mamar para ela ficou lá mamando, eu estava amamentando meu filho, né? 40 minutos lá amamentando, e aí eu percebia, inclusive, que meu vício de cigarro estava ligado a isso. Olha só. Por essa falta de amamentar, porque minha mãe não pôde me dar o leite naquele momento. E estava preso dentro de mim. E aí eu amamentei a criança, tudo, 40 minutos, ela tirou o beco do peito, dormiu, e nesse momento eu soube que eu estava curada, eu nunca mais tive. Nossa. Né? Então os processos são assim, a gente encontrar esses fractais. Maravilhoso, hein, Mary? Nossa, que história bonita, hein? Exemplo maravilhoso, muito bom. Gente, se vocês querem fazer mais alguma pergunta, acho que finalizando aqui, né, Mary? Agradecer demais você, agradecer esse tempo que você dedicou a gente aqui, e já te convido para a próxima vez, se for assim, vindo para Uberaba, vai ser até mais legal. Se não puder, não tem problema. Eu que agradeço, vai ser uma honra poder estar aqui, nesse curso maravilhoso, que sempre foi meu sonho quando eu estava na medicina também. Né? Sempre meu sonho de poder ter acesso a isso, e eu tenho certeza que vai multiplicar muita cura, muito amor aí para o mundo, e muita consciência, né? E a gente poder integrar esse campo que é tão vasto, tão essencial, né, à medicina. É realmente uma integração, é a medicina do futuro, né? Isso, exatamente. De ciência e espiritualidade. Que bom que você faz parte aqui com a gente fica feliz. Muito obrigado, viu? Olha, eu que agradeço, gente. Agradeço Obrigada demais. Mesmo. Gente, tudo de bom. Até a próxima aí. Até.
Tchau, tchau.